Ok. Senhor Pai, Deus de amor, caridade, justiça e sabedoria. Jesus, nosso irmão, mestre, pastor e guia. Pedimos por esta noite de estudo que a Eni seja bem iluminada, bem tenha boas falas, possa explicar bem como sempre ela faz, e possamos nós entendermos tudo da maneira mais suave que possível. Senhor, então peço por todos os nós presentes que nos ampare e nos guarde. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, assim seja. Bom, gente, todo mundo tá conseguindo ver os slides? Beleza. Peraí, ou saiu? Não, tá aqui ainda, né? Então vamos lá. Bom, o capítulo é o de número 16, é intitulado Confidências. Ele está terminando o diálogo com a mãe dele. Peraí, deixa eu botar mais gente para dentro aqui. Muito bem. Ele está terminando o diálogo com a mãe dele. Peraí, isso. Acho que agora foi. Tá ainda aparecendo para vocês? Tá, né? Peraí, vamos lá. Muito bem. Oh, desculpa aqui, Edith, só um minutinho que meu esparadrapo saiu do canto. Pronto. Bom, ele vira para a mãe e ele então faz uma colocação dizendo que o quanto que deve ser interessante a esfera aonde a mãe habita, né? E ele fala assim: a esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Porque a gente tem a impressão, a gente quer sempre ir por um bom lugar depois que a gente desencarna. A gente quer estar sempre nos melhores lugares, mas a gente não entende que melhores posições, melhores lugares, quanto mais evolução a gente tem, maior é a nossa responsabilidade. E maior também se torna a questão da responsabilidade do trabalho. Então, vai exigir de cada um de nós maior cota de abnegação, né? Então, a gente imagina, a gente sempre fala assim, ai, como deve ser bom, né? Se a gente pudesse visitar, ou depois da morte, ir para uma esfera assim, assado. Mas a gente nunca quer as responsabilidades daquela dimensão. Então é isso que ela está mostrando para ele, que onde ela mora é melhor do que nosso lar. Porém, ela tem trabalhos, ela tem mais trabalho e requer dela uma cota maior de abnegação. Consequentemente, se requer uma cota maior de abnegação, requer uma cota maior também de autoconhecimento e reforma íntima dela. Porque a abnegação é exatamente isso, né? É você deixar para trás, abdicar daquilo que não é bom, que não está inserido dentro das leis de Deus. Então, ele não imagina a extensão disso, né? Ela coloca assim: não supões que tua mãe permaneça em visões beatíficas, à distância dos deveres justos, quer dizer, porque era a ideia que se tinha, principalmente nessa época em que esse livro foi escrito, que aquele que fosse para uma dimensão melhor, ele iria ficar lá num estado de contemplação, sem fazer nada. Com as obras, com Kardec e com as obras de André Luiz, a gente vê que o trabalho é incessante. E quanto maior a esfera, mais trabalho se tem. Vocês não veem o caso do ministro, o Clarencio? O Clarencio, ele nunca para, ele está sempre trabalhando, né? Então, a gente acha assim que deve ser bom ser espírito superior, que é só botar assim, subir na rede, botar os pezinhos para cima, tomar uma aguinha de coco, ficar ali naquela sombrinha, na beira-mar. Mas não é nada disso, é trabalhar a beça. Quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente evolui, mais trabalho, tá? Então, é importante a gente ter essa noção, né?
Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. Quer dizer, ela não está falando isso com pesar. Ah, tem tanto trabalho, né? Tipo a gente fala assim, ai, segunda-feira, começa tudo de novo. Mas a gente hoje está dando mais valor ao trabalho, que a gente pensa assim, segunda-feira trabalho, graças a Deus, que tem uma penca de gente que está desempregado, né? Então ela está mostrando que isso não é uma coisa assim pesada, mas que bom que se tem muito trabalho, que se tem muita responsabilidade. É antes revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Veja, ela coloca nossa, ela não coloca tão somente ela, mas ela está colocando nossa, né? Está englobando mais do que só para ela. Porque quanto mais a gente evolui, menos a gente pensa só na gente. A gente passa a pensar num todo, ok? Vou pedir a vocês, se tiver alguém com os microfones abertos, para fechar, por gentileza, se tiver alguém, tá? Eu estou escutando um barulhinho, mas não estou conseguindo saber de onde vem. Vamos lá. E aí ela continua. Ensinaram-me aqui que ela quer dizer, né, na dimensão espiritual, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Né? Então, para ele transbordar, para ser amor verdadeiramente, né? Porque o amor verdadeiro ele é produtivo, ele para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre, sempre, constantemente. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Então ela já está mostrando quem são esses nós. São as pessoas que estavam próximas dela e que ela tanto ama. E aí, como ela está falando em amor, eu fui pegar lá no Evangelho segundo o Espiritismo subsídios para a gente poder falar do amor que ainda, a grande maioria de nós, não está... Não tem ninguém realmente com o microfone aberto, gente? Ninguém? Dá uma olhada, todo mundo, por gentileza, se está com os microfones abertos, que está vindo um som aqui para mim. Não tem ninguém, então? Então vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui no geral, se eu detecto alguém com o microfone aberto sem ser eu. Não, chego à conclusão de que o barulho sou eu mesma. Então, Enir, faça menos barulho, né? O problema sou eu. Nessa comunicação aí que eu retirei do Evangelho segundo o Espiritismo, que é do capítulo 11, chamada Lei de Amor, o espírito que passa essa comunicação é o espírito Lázaro, e ele fala, em sua origem, ou seja, nos primórdios da evolução do homem, o homem só tem instintos, e nós sabemos que sim, ele ainda não é dotado de razão. Quando mais avançado e corrompido, né, nos passos mais para frente, e corrompido no sentido de estar já mais vivenciando a dimensão material e conseguindo compreender, tomando posse da sua razão, só tem sensações. Então, no início, o nosso amor, ele é amor instintivo. A gente se procura tão somente para se manter, para saciar as nossas necessidades fisiológicas. Mas ele diz, quando a gente sai um pouco mais dos instintos, em que não é só os instintos que prevalecem, mas quando a gente já está mais dotado de razão e que já surgem dentro de nós também as emoções, nós vamos ter sensações. E só mais tarde, né, o nosso amor, quando instruído e depurado, então veja bem, não é só instrução, mas o que é esse depurado? É a prática do amor, é colocar o amor em prática no dia a dia, tem-se sentimentos. E aí ele fala, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade, isso é muito importante, pela fusão dos seres.
extingue as misérias sociais. Quando ele diz que no início o nosso amor é somente instinto, então a gente só se busca realmente por uma questão de sobrevivência e de saciar as nossas necessidades biológicas, a gente compreende isso bem porque a gente vê isso no reino animal. Mais para frente ele diz, quando a gente está mais avançado, né, que a gente já está mais tempo reencarnando dentro do processo como humanos, né, na dimensão material, mas agora como humanos, né, como espírito já individualizado, quer dizer, não que antes não fôssemos, mas eu digo, já nessa condição mais avançada, vou retocar, né, então alguém pode pensar que não é assim. A gente vai ter, ele fala assim, corrompido, a gente vai ter o amor sensações. O que é o amor sensações? O amor sensações é o amor eros, é o amor de troca, é o amor de barganha. Então é um amor cheio de condições, é o amor condicional, que é o que a grande fatia da humanidade terrestre hoje se encontra. A grande fatia da humanidade terrestre está no amor condicional. Enquanto a gente estiver dentro dessa faixa de amor, de condição, vai haver entre nós conflitos. Vai haver vingança, vai haver mágoas, vai haver ressentimentos, vai haver, portanto, necessidade de entrar no processo de perdão. Por quê? Porque é amor de troca, é amor de expectativas. Enquanto a gente estiver dentro de um amor de expectativas, eu só te amo se você for assim, eu só te amo se você fizer assado. Enquanto a gente estiver dentro desse amor de barganha, de troca, de expectativas, esse amor idealizado, a gente vai estar dentro dos conflitos humanos, a gente não vai sair desses conflitos. É preciso que a gente avance, saia dessa condição de amor, essa condição condicional, né? Olha que coisa redundante, né? Mas que a gente saia desse amor condicional e caminhe no sentido e na direção desse amor que o Espírito Lázaro está colocando ali para a gente. Esse amor, né, que a gente consegue através da instrução e da depuração, ou seja, a prática do amor, praticar o amor. O que é praticar o amor? Eu não te amo não por aquilo que você é, né? Mas por aquilo que eu sou, pela pessoa que eu sou, por aquilo que eu tenho dentro de mim. E não eu te amo por aquilo que está faltando em mim e eu estou buscando em você. Porque, em geral, é assim a nossa condição de amor. A gente se une com as pessoas buscando nas pessoas aquilo que falta dentro de nós. Tanto é que a gente fala assim, você me faz feliz e eu quero ficar com você porque você me faz feliz. Ora, se a minha felicidade está fora de mim, eu estou correndo um grande risco. Porque se essa pessoa um dia, ela decidir que o melhor para a vida dela não é mais viver comigo, mas é viver longe de mim, a minha felicidade se esvai junto com a pessoa. Então a gente precisa começar a criar uma maturidade em amar as pessoas, E talvez vocês, não sei, estejam me perguntando como é que a gente começa isso. Eu vejo como um ponto de partida aprender a respeitar as pessoas como elas são. Isso é um ponto de partida para a gente começar a amar incondicionalmente. Quem é essa pessoa? Ela é isso. Ah, mas tem um monte de coisas nela que eu não gosto. Tá, não é que você tem que passar a gostar. Você tem que passar a respeitar. Há uma diferença muito grande. Você não vai gostar, né? Porque há coisas que existem no comportamento das pessoas que nos afrontam, que nos ferem muito. Então não dá para a gente gostar disso, mas dá para a gente respeitar. E digamos assim, eu coloquei secundariamente, mas eu acho que isso é primariamente, é a gente observar o que a gente não gosta naquela pessoa e que nos causa ressentimento, aversão, uma necessidade de afastamento. Observar se aquilo que há naquela pessoa não encontra uma ressonância com as minhas sombras internas. Porque muitas vezes a gente não gosta da pessoa e a gente fala assim, eu não gosto da pessoa porque ela tem este comportamento. Porque muitas vezes aquele comportamento
faz uma ressonância com as sombras que habitam em mim e que eu não quero entrar em contato. A Valéria Márcia colocou assim no chat: a lei é de trabalho, caridade é uma, né, das formas de trabalhar, mas em nosso lar ainda é remunerado por bônus horas. Não estaria contrariando Kardec por nosso lar ser esfera espiritual? Lá não tem comércio, não é um câmbio. Bônus horas, digamos assim, é uma cota que você adquire de méritos, né? O bônus horas, se a gente pudesse fazer uma tradução do bônus horas para uma palavra nossa em português, eu colocaria ele como méritos. Não sei se vocês observaram que aquela senhora que Clarence tinha dado uma série de trabalhos para ela e que ela negou todos os trabalhos, botando defeito em tudo. E aí ele diz que ela não tinha como ajudar os filhos que estavam aqui na Terra, porque os bônus horas dela não eram suficientes para isso. Ou seja, em outras palavras, para não ser ofensiva, ela não tinha mérito suficiente para o pedido que ela estava fazendo. Então, o bônus horas não é uma moeda como um câmbio nosso aqui, na nossa esfera material, que serve para a gente comprar as coisas. O bônus horas, ele está se referindo à quantidade de méritos por trabalhos executados, e que não são trabalhos mecânicos. Veja bem, porque como todo o trabalho dela não foi executado do fundo do coração, com todo o empenho, com todo o amor, com toda a renúncia, com toda a abnegação, o pouco do trabalho que ela fez, ela nem tinha muitos bônus horas. Porque o bônus horas lá, ele diz respeito ao quanto eu trabalho e me entrego a esse trabalho verdadeiramente. Então ele está relacionado a méritos e não a câmbio, né? Eu não entendo muito essa linguagem dos economistas, né? Se alguém aí puder me ajudar com os termos, mas ele não tem essa coisa mercantil, né? De trocas. Vai, fala para mim, Lúcia, liga o microfone e socorre a pessoa da ignorância, Lúcia. Cadê a Daniela, a pessoa para ligar o microfone para você falar? Eu não estou te ouvindo, eu só vejo você mexer com a boca. Pois é. Não tem essa questão, Valéria, não é um mercado, né? Eu não tenho palavras porque eu não entendo nada dessa área administrativa, mas ele não tem a conotação que tem pra gente aqui na Terra. Tá? Ali você tem que ganhar, cada bônus horas representa um esforço pessoal que você empregou. Tá? Não tem como você conseguir essa moeda a não ser pelo teu esforço pessoal, pelos teus méritos. Aqui a gente pode conseguir dinheiro sem méritos, por exemplo. Sem méritos. Roubando, trapaceando, enganando. Né? E aí você vai ter uma cota de riquezas muito grande, mas à custa de você sacrificar outras pessoas. Lá não. Aquilo que você tem foi que você trabalhou. Então não há um comércio ali. Né? Ali está relacionado aos méritos. Foi? Então, voltando às questões do amor, né? Que a gente viu lá que ela está interessada, a mãe do André Luiz agora, não mais em trabalhar para si próprio, para si mesma, mas ela quer trabalhar para aqueles que cercavam ela, que fizeram parte da família dela. E aí, se a gente está muito mergulhado dentro desse amor de condições e de sensações, eu garanto a vocês que vai ficar difícil a gente ajudar uma pessoa que nos prejudicou muito, que é o caso que a gente vai ver aí para frente, quem foi a família do André Luiz. Porque a gente vai pensar assim, o quê? Eu ajudar as amantes do meu marido? Elas que se lasquem. É isso que a gente ia falar, porque o nosso amor é condicional.
Então elas que se lasquem, porque eu não tenho nada com isso que elas eram amantes, né? Muito pelo contrário, elas já denegriram a minha imagem, denegriram, corromperam o meu lar, e eu vou ajudar quem fez tudo isso? Então é isso, quando a gente sai desse amor de trocas, a gente é capaz de olhar para o outro, e aí a gente é capaz de olhar para as necessidades reais do outro. Ao invés de olhar para elas e chamarem elas de amantes, nós vamos olhar e vamos ver que são irmãs necessitadas, que ainda não encontraram equilíbrio na área da sexualidade. Aí a gente vai ver isso, a gente vai ver uma pessoa em desequilíbrio, enferma, mas não no sentido da inferioridade, mas no sentido da necessidade. Porque quando a gente tem aquele olhar assim de superioridade, de cima para baixo, então a gente ainda não encontrou esse amor. A gente não encontrou esse amor, porque não é esse que a mãe do André Luiz está falando aí. Não é aquele olhar que eu olho assim por cima, eu fui a mulher correta na Terra e você foi a devassa. Não, não é esse. Não é esse o olhar dela. Não é esse o olhar dela. O olhar dela é assim, ela olha no mesmo nível. Eu estou olhando para você nas suas necessidades. Nisso você está numa necessidade maior do que eu, mas eu tenho outras coisas também das quais eu preciso que me socorram. Porque, gente, erro é erro, não é? Erro é erro. Eu digo para vocês, erro é erro e acerto é acerto. O que está errado e é ponto. Então, assim, a gente que qualifica mais errado e menos errado, não é assim que a gente fala? Fulano errou muito, caramba! Eu erro pouco. Eu não matei ninguém, eu não roubei, não é assim que a gente faz? A gente quantifica. Mas eu pergunto para vocês, erro é erro e acerto é acerto, não é? Então não tem mais erros nem menos erros, tem? Não. Tem e ponto. Erro é erro, ponto final, acabou. Até porque nós somos avaliados pela nossa consciência quando a gente comete um erro e não pela quantidade. Não tem isso? Nós não somos julgados por Deus pela intenção? Intenção significa consciência. Então imagina uma pessoa que não tenha nenhuma noção do que a gente tem de vida espiritual, de leis de Deus, ela rouba uma pátria inteira. Eu tenho essa noção, eu só roubei uma pessoa. Ah, mas ele fez muito mais bobagem que eu. Não, se for ver, até eu fiz mais do que ele. Por quê? Porque eu sabia e ele não. Roubar e ponto final. Né? Colocou aqui, a Ana Cristina está colocando assim, roubar R$1 e R$1 milhão é a mesma coisa, é verdade. Né? Qual é a diferença? Né? Se eu vou lá num escritório e pego um clips, né? Apropriação indébita, né? A Valéria vai me ajudar, que ela é advogada. Apropriação indébita. Vou lá, pego o clips que está lá no meu departamento de trabalho e levo para casa. Ah, isso não é roubo? Isso é roubo. Isso é roubo. Entendam isso, né? Roubar é roubar. Então, ela não está olhando para as mulheres que eram amantes do marido, assim, eu estou aqui e elas estão ali. Não, elas estão erradas, o telhado dela é de vidro, o meu também. Porque eu não faço isso, mas eu tenho outras coisas que estão erradas dentro do meu contexto existencial. Então elas precisam de misericórdia e eu também preciso de misericórdia. Então, para eu adquirir misericórdia, o que eu tenho que fazer para adquirir misericórdia? Eu tenho que trabalhar para adquirir misericórdia, não é assim? E é o que ela está fazendo, ela está trabalhando para aprender a misericórdia. Então, nada melhor do que auxiliar essas duas mulheres a saírem dessa situação, porque é perfeito ali. É perfeito. Como é que a gente aprende a ter misericórdia? Com aqueles que precisam da nossa misericórdia. Não é assim? Como é que vocês vão desenvolver a paciência de vocês caso vocês não tenham paciência? Vivendo com gente que te inferniza 24 horas. Porque se você viver com gente assim, tudo anjinho de guarda, tranquilo, como é que você vai adquirir paciência? Não vai. Não dá pra gente brigar com o mentor, não dá pra gente perder a paciência com eles, sabe por quê? Porque eles não são assim. Agora é fácil a gente perder a paciência com uma pessoa que nos provoca 24 horas, não é? Esse é fácil. Esses são os nossos professores. O que a mãe do André Luiz está tentando mostrar para ele é isso, meu filho. Precisamos aprender a amar incondicional. Essas duas criaturas, elas estão no lugar certo para eu entrar no caminho do amor sem condições, sem barganha.
Eu preciso aprender a misericórdia. Essas duas mulheres são as minhas professoras para eu aprender a misericórdia. É assim a vida. O que a gente talvez falasse assim, eu não vou fazer nada para essa pessoa porque ela até me prejudicou, eles lá pensam muito diferente. Muito. Davi está colocando assim, Luiz Davi. Mas tem o princípio da insignificância. Tudo será levado em conta. A intenção, a reincidência, a circunstância, não se pode generalizar, mas o equívoco existe, mas em graus distintos. Mas Deus vai nos avaliar com todos esses atenuantes aí. Vai avaliar pela intenção, se a gente foi reincidente. Né? Se eu fui reincidente, eu tenho um peso muito maior, porque eu já fui alertada e eu continuei fazendo errado. Então, tem uma série de requisitos, é verdade. Tem uma série de requisitos para a gente. Por isso que a gente não pode julgar ninguém, porque a gente não tem esse requisito, a gente não tem essa visão ampla das situações para poder fazer julgamento. Então eu coloquei essa parte do amor, da lei de amor pelo Espírito Lázaro, para a gente começar a pensar sobre o nosso amor, porque em dado momento dessa comunicação, que não está toda aqui, eu só tirei um pedaço, né? Ele fala assim, a lei de amor substitui a personalidade. E é verdade. Substitui o persona, o eu. Você vai no encontro do self, numa linguagem junguiana, ou numa linguagem mais religiosa, você vai abdicar do eu inferior e vai no caminho da direção do eu maior. Então ali, por isso que ele fala que vai proporcionar, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Não é que os seres se fundem em você, você perde a sua individualidade, não é isso. É que você vai olhar para as pessoas de uma outra maneira, de uma mesma forma, no mesmo nível. Extingue as misérias sociais, e é verdade. E quando a gente fala de misérias sociais, a gente não está falando só de miséria de não ter comida, coisas para manter as nossas necessidades biológicas atendidas. Há muito mais misérias do que só essas. As misérias de amor que a gente não tem. A nossa falta de perdão com relação às pessoas, a nossa impaciência ou a nossa falta de misericórdia, são todas misérias se a gente for olhar. Isso é uma das razões pelas quais a gente deve ter muita misericórdia, porque a gente tem um monte de misérias dentro da gente. Quando eu me movimento dentro do egoísmo, com uma atitude egoísta, essa é a minha miséria. Às vezes eu sou muito rica de bens materiais, mas a minha miséria é justamente não saber abrir mão para o outro, não ter a fraternidade, não ter a caridade em ação, o que é o amor em ação. Isso é a minha miséria. Tem uma frase que rola aí na internet, que vocês já devem ter cansado de ouvir, que fala assim, que tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Que pobreza é essa? Não é a pobreza porque falta dinheiro, porque ele só tem dinheiro. Olha a miséria dele. Qual é a miséria dele? É a falta do amor, do respeito ao próximo. Isso é a miséria dele. Olha só, isso é uma abertura para a gente enxergar as misérias humanas. Então, quando a gente começar a amar mais sem condições, não é que a gente não vai usar o discernimento para as coisas. Eu estou dizendo assim, que o nosso amor não for tão condicional, as misérias do mundo diminuem. Lembra que eu falei para vocês que miséria existe, miséria é o fruto do comportamento humano, que não tem nada a ver com as leis de Deus? A pobreza, sim, porque é um estado diferente de evolução, né? As pessoas têm potenciais e talentos diferentes, nem todos poderão, né, serem agraciados da mesma forma. Porém, miséria é fruto do humano, não é só um problema social como muitas pessoas pensam. É um problema governamental, político. É um problema nosso, social também. Um problema da humanidade. E aí ela vai dar notícias para o André Luiz sobre o pai. Teu pai... Há 12 anos que está nas zonas das trevas compactas no umbral. Olha que família, hein? Só ela que se safou, ela e uma filha. Na terra sempre nos parecera fiel às tradições da família, quer dizer, era o cara mascarado, né? Arraigado ao cavalheirismo, ao alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo em matéria religiosa. Mas, no fundo,
era fraco e mantinha ligações clandestinas fora de nosso lar. Então, quem era o pai do André Luiz? Com todo respeito, a gente não está julgando esse homem, a gente está olhando para ele para aprender e olhar para a gente, como a gente também não está julgando o André Luiz. Mas ele mostrava aquela face, aquela máscara de um homem polido, social, correto, pai de família, religioso. Mas quem era ele na realidade? Né? Quem somos nós quando a gente não tem ninguém observando? Essa deveria ser a nossa pergunta. Eu sou correta só quando eu tenho olhos a me observar? Ou eu sou correta mesmo quando eu não tenho olhos nenhum a me observar? Há uns anos atrás tinha um reclame na televisão. Eu quase não vejo televisão. Quando eu vejo televisão, eu vejo filme, documentários. Então, eu não sou de ver os canais muito populares, infelizmente. Mas eu me lembro que tinha uma propaganda do governo, que eram 2 rapazes que estavam num caminhão entregando os computadores para uma escola. E aí no final, né, sei lá, era para entregar àquela escola 10 computadores, e eles entregam os 10 computadores, e o rapaz que está fazendo o transporte para dentro da escola vira pro cara que estava pro lado de fora mexendo na nota fiscal, aguardando ele terminar, e fala assim: olha, aqui é para deixar 10 computadores, só que, tipo assim, né, só que tem 11. Não tem ninguém vendo que tem o 11º. Ele fala assim: como não? Eu tô vendo. Né? Como não? Quer dizer, não tem ninguém assim, né? Ninguém, mas aí, olha só, a personalidade dele. Como não tem ninguém? Tem eu. Tem eu. Né? Tem eu a me observar. Né? Você até me lembrou um koan, qualquer dia desses eu conto isso para vocês também, um koan que fala sobre isso também. Eu gosto muito de koan. Da filosofia oriental. Então é muito interessante a gente pensar assim: e quando eu não estou sendo observada pelas pessoas, eu sou correta? É uma boa pergunta, né? Eu não faço, quando não tem ninguém olhando, eu faço o que eu tenho que fazer, né? É a nossa própria consciência que o Davi colocou ali, eles Davi. É verdade, né? Tem a minha consciência a observar o tempo inteiro, como não tem ninguém, né? E a minha consciência é meu tribunal completo, com o juiz, né? Com os réus, com o réu, com tudo. É um tribunal completo. Por isso que quando a gente está com a consciência não tranquila, para onde a gente vai, a gente carrega ela. Não tem como fugir da consciência. E aí ele coloca assim: a princípio, ele quis reagir. Quer dizer, o pai dele tentou, né, fugir daquela tentação toda, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Ou seja, aqui na Terra, a gente pode botar as máscaras de gente boa, polida, educada, correta, tá tudo certo. Muita gente vai cair nisso. Agora, lá no mundo espiritual não tem como fazer isso, porque é uma questão vibratória. Você fica parado no ponto da sua evolução. Exatamente, você fica ali, você vai habitar, você vai ficar, vai participar da dimensão de conformidade com o seu grau evolutivo. Então, veja bem, se você está numa zona umbralina muito trevosa, você não foi muito boa coisa. Não tem como disfarçar, né? A mãe dele, quer dizer, a esposa, quer dizer, a mãe de André Luiz é a esposa do pai, né? Ela está numa esfera acima de nosso lar, porque ela não aparentou ser. Ela não aparentou. Ela viveu aquilo verdadeiramente. Então, quando ela desencarna, ela vai para uma dimensão compatível com o seu grau evolutivo. Não tem como mentir. Ela é o que é e ele é o que ele é. Então, veja bem, lá não tem como a gente colocar máscaras. Aqui a gente pode pôr e a gente vai enganar uma meia dúzia de gente muito bem. Vocês sabem que eu gosto sempre de falar um pouquinho sobre essa questão da nossa consciência e das máscaras, né? Para a psicologia transpessoal, que a Joana de Ângeles fala muito na sua série psicológica, nós temos atualmente uma consciência que nós chamamos, e ela intitula de consciência egóica. E ela diz pra gente que essa consciência egóica, que foi muito trabalhada também pelas obras do Alírio Cerqueira Filho, que eu indico a vocês, que às vezes as obras da Joana de Ângeles são muito rebuscadas.
o que é natural. Joana de Ângeles, em uma de suas reencarnações, ela foi a primeira mulher enciclopedista. Então entenda bem, um espírito desse, por exemplo, quando ela cita o nome de Jung, ela deduz que você conhece quem foi Jung, a profissão dele, o que ele escreveu, qual era a base do pensamento dele. Ela não está nem aí, ela continua escrevendo, porque ela deduz que você sabe. E se você não sabe, você vai ter que ir lá buscar. Porque ela vai continuar escrevendo como se você conhecesse o cara e fosse seu amigo pessoal. Tipo assim, né? E o português dela é um português rebuscado. Então eu entendo que muita gente não gosta, que tem hora, a gente tem que ler as obras de Joana de Ângeles com dicionário o tempo inteiro para conseguir dar conta. Sem contar que tem que ter junto uma enciclopédia. Por quê? Quando ela cita um autor, ela deduz que você o conhece, tanto quanto ela conhece. Mas não é assim, né? E aí a gente se perde muito. Então ela na série psicológica dela, ela fala sobre essa consciência egóica, na qual Alírio Cerqueira Filho, nas suas obras, que é um psicoterapeuta transpessoal, ele vai esmiuçar mais a questão da consciência egóica, mostrando pra gente que o ego é uma camada de energia densa que envolve o nosso ser essencial, ou seja, o nosso self no linguajar junguiano, ou o nosso espírito no linguajar espírita. Porque, em essência, todos nós somos filhos de Deus, e Deus é amor, como João disse. Se Deus é amor, todos nós somos filhos de quê? Do amor. Então, todos nós temos, em essência, o potencial do amor dentro de nós, a semente do amor dentro de nós. Mas esse potencial está lá, latente, dentro de nós. Essa latência está em forma metafórica de semente. Uma semente, metaforicamente, né? A gente está usando uma linguagem metafórica, mas uma semente, ela vai precisar o quê? De condições, de terrenos, de condições ambientais, de um terreno para quê? Para ela poder sair do seu estado potencial e desabrochar a sua potencialidade. No caso, se é uma semente de amor, ela desabrochar e fazer o amor luzir, prevalecer, existir. Que esse terreno é a nossa consciência. Se a minha consciência está muito afastada das leis de Deus, esse terreno é como se fosse um terreno sujo, cheio de mato, de pedras, de lixos. E aí eu pergunto, esse é um terreno propício para receber uma semente e se desenvolver? Não é. Então, o terreno ele tem que ser trabalhado por nós, para que esse potencial de amor ele possa existir. Então, Alírio Cerqueira Filho, quando ele dá essa definição de ego, que é uma camada de energia densa que nos envolve, se a gente imagina que a gente está envolto por uma camada de energia que é densa, imagina a gente estar assim dentro de uma casa toda de vidro, cujos vidros têm 50 anos que ninguém nunca mais passou um pano naqueles vidros, fizeram nada. Você consegue ver com perfeição para fora? Não. Esse vidro está para lá de sujo, tem até musgo nesse vidro. Então eu basicamente eu não enxergo nada, eu não vejo nada. Então essa consciência egóica, se ela não é trabalhada, ela me deixa com uma visão muito obtusa da vida, das pessoas e das coisas. Porque você vai sempre olhar por aquela mesma ótica. Então a gente já vai vendo o quanto que é importante limpar a casa e dar um passo para frente. Então o Alírio ele fala, se alguém quer... Oi, pode falar. Por favor, não sei. Tem uma parte mais para frente que ela fala isso para ele. Ela fala assim: não é possível acender luz em candeia sem óleo, sem pavio. Precisamos da adesão mental. É exatamente essa linguagem que ela faz com a passagem da candeia sobre o alqueires é muito importante, né? Você tem uma candeia, mas uma candeia sem pavio, sem o óleo, ela não é uma candeia, né? É uma candeia incompleta. Ela vai precisar de uma outra substância, a do óleo, que é o espiritualizar-se, que significa fé, né? E do pavio, que é essa condição interna para o externo,
que é o libertar-se, digamos assim, da consciência egóica e passar a viver mais a nossa essência espiritual, o nosso espiritualizar-se. Mas é exatamente isso. Só para finalizar aqui meu pensamento, eu não vou entrar nisso aqui com profundidade, mas de vez em quando eu vou dar uma pincelada nisso com vocês. A Lírio então diz que essa camada de negatividade chamada ego, ela se divide em duas camadas, uma mais interna e uma externa. A interna ele intitulou a de desamor ou negatividade do ego. E a externa ele chamou de pseudo-amor ou máscaras do ego. Foi assim intitulado pelo Alírio, né? Nós, como ser essencial que somos, nós temos todas essas virtudes e muitas outras ali dentro de nós. Mas estão todas elas o quê? Em semente, em potencial. Está lá, latente. Esperando condições propícias para elas poderem desabrochar. Condições propícias que só pela lei do trabalho, o trabalho de autoconhecimento e reforma íntima, e uma perseverança imensa em reformar-se, que nós vamos conseguir preparar o terreno e fazer com que essas sementes elas possam desabrochar. Essa camada de desamor, que é a que fica mais próxima do self, que não permite que o self que está lá, nosso potencial de amor, desabroche, que é chamada de desamor, essa camada de desamor ou negatividade do ego, ela é composta por todas essas emoções ali, tristeza, culpa, autoritarismo, medo, autopunição, raiva, intolerância, egoísmo, orgulho, revolta, ansiedade, por tudo isso. Interessante que ela foi intitulada por desamor. E é mais do que lúcido que ela tenha que ser intitulada dessa forma, como desamor. Porque imagina, quando eu tenho um sentimento de raiva, por exemplo, de ira, a primeira pessoa que é atingida por essa raiva e ira sou eu. Então olha que interessante, é um verdadeiro desamor. A gente acha que quando a gente está com raiva de alguma coisa ou de alguém, é como se a gente jogasse uma energia negativa para as pessoas. Pode também, porque também assim se processa. Mas a primeira pessoa que é atingida com toda aquela carga sou eu mesma. Olha só, isso não é um verdadeiro desamor? Então toda vez que eu sou impaciente, eu me contamino com essa energia da impaciência e faço com que meu corpo tenha descargas de adrenalina, de hormônios que vão destruir, que vão desorganizar sistemas celulares. Então a primeira pessoa que é bombardeada por essa carga negativa sou eu. E pode ser ou não que tenha uma segunda pessoa. Por quê? Porque se eu emitir um forte sentimento de raiva para uma pessoa, mas ela não estiver naquela sintonia, o que vai acontecer? Vai bater nela e vai o quê? Voltar para o proprietário. Então veja bem, é uma verdadeira besteira que a gente faz. Né? Uma verdadeira besteira. E, é claro, tudo isso aqui são emoções que nós fomos educados desde criança para não deixar aparecer, não é verdade? Porque a gente pode expressar que a gente está com raiva em todos os lugares? Só em casa que a gente tira as máscaras e mostra os dentes. Porque na rua, primeiro que as pessoas vão olhar e falar assim, que absurdo, e aí a gente vai passar como pessoa feia. Ou alguém vai nos colocar no devido lugar, também a gente corre esse risco. Né? Então a gente sabe aonde a gente mostra os dentes. Para a gente encobrir isso que a gente chama de feio, a gente vai ter que ter aquela segunda camada, que é o pseudo-amor ou as máscaras. Então a gente coloca máscaras para ocultar aquilo que a gente está fazendo de errado. As consequências de viver tão somente para a personalidade ou para o ego. Então a gente bota máscara de puritanismo ou de martírio, tem gente que adora mostrar que é mártir, né? Ou de fanatismo, para tentar mostrar virtudes que nós não temos. Porque o fanático, ele é virtuoso? Não. Fanático não é virtuoso. Porque quem só ama a Deus é fanático. Quem só se ama é egoísta e quem só ama o próximo é exibicionista. Então veja,
A lei de amor diz que nós temos que amar o próximo como a si mesmo, para que a gente possa, por conseguinte, amar a Deus. Essa é a lei. Isso foi Jesus que falou. Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo de que forma? Como a si mesmo. Então, todo o processo de amor, ele começa dentro de nós, ele se desenvolve na gente, é aquela semente que vai desabrochar, porque só eu tendo amor eu poderia amar. E quando eu tenho amor, eu sei que o amor é uma via de mão dupla, ele não pode ser uma via de mão única. Nem só para mim, que isso é egoísmo, nem só para o próximo, que isso é exibicionismo. Ele tem que ser na lei do equilíbrio. Né? Então, veja bem, a gente então veste essas máscaras tentando aparentar virtudes que nós não temos, mas que a gente tenta mostrar e enganar as pessoas. Ok? Isso tudo porque a gente está falando da mãe do André Luiz, isso tudo porque a gente está falando do amar ao próximo, isso tudo porque a gente está falando daquelas criaturas que estão lá nos umbrais. Mas é um umbral que está dentro de nós que a gente tem que olhar. Porque quem é que cria os umbrais? Quem, gente, que cria os umbrais? Nós. Nós Mesmos. Nós mesmos. É porque o mal que está em nós é exteriorizado e cria essa psicosfera que nós intitulamos de umbral. Então, é o mal que está dentro de nós que precisa ser transformado e transmutado. É esse mal. E é o único que eu posso dar conta. Eu não posso dar conta do mal que tem dentro de vocês, só vocês. E só eu posso dar conta do mal que tem dentro de mim. Isso tudo porque a gente está falando dela. Né? Então, a gente já falou isso aqui. São as máscaras. Né? Então, ela diz assim... tendo gasto muitos anos a fingir, isso ela está falando do pai, viciar a visão espiritual, restringir ao padrão vibratório. Lembra? Ele está tão envolto pela consciência egóica que ele não consegue perceber nada que não esteja dentro daquela dimensão. Então, olha aí o problema dele. E o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Então, as únicas coisas que ele está conseguindo enxergar e ver no umbral são as amantes dele. Mas ele não consegue ver a ajuda da esposa, ele não consegue ver a ajuda da espiritualidade, do Clarencio, de ninguém. Por quê? Por causa dele mesmo. Não foi por causa de ninguém. Ele criou o próprio cascão egóico dele, que é tão egoísta, ele foi tão egoísta que ele limitou a própria visão dele, ele não consegue ver nem a ajuda que está de fora. Responsabilidade dele. E aí vem o André Luiz, que é a pergunta que a gente faz, principalmente quando a gente entra no início na doutrina espírita, a gente faz muito essa pergunta. Ele faz assim: não há, porém, meios de subtraí-lo a tais abjeções? Quer dizer, será que você não podia ir lá, mãe, tirar meu pai lá à força do umbral? Seria mais ou menos isso. A gente ainda confunde muito, né, a intervenção com a intromissão. Ela tá intervindo por ele na espiritualidade. Mas ela não pode se intrometer, violentar ele. Por quê? Porque ele que precisa despertar para a ajuda que ele já está recebendo, que ele sempre recebeu. Ele que tem que querer agora estender a mão. Porque lembra que eu falo para vocês que a ajuda pressupõe duas mãos direcionadas uma para a outra? Ele, pela cegueira dele, está com as mãos nos bolsos querendo ajuda. O que ele precisa fazer? Trabalhar para ele enxergar essa ajuda. Não é? Oi. Rosana. Oi, Rosana. Até porque o umbral não é um lugar físico. Isso um aí. Estado de consciência. Então, como é que ela vai tirar ele do estado de consciência que é dele, né? Muito bem colocado, Rosana. É isso mesmo. Eu não tenho como te tirar do teu estado de consciência, você não tem como tirar do meu estado de consciência. Muito bem colocado, Rosana. E eu vou aproveitar para falar alguma coisa. Essas últimas aulas suas eu não tenho gostado não, tá? Tá, eu vou tentar melhorar. Onde que tá ruim? É que você tá falando umas coisas aí que tá batendo fundo. Bom, se for ruim, eu aceito reclamações, porque eu aceito críticas, viu? Não, é ruim pro meu umbral. Mas pro meu umbral também é ruim. Fica tranquila que meu umbral também tá se torcendo aqui. Contorcendo.
Mas então ela, é muito bem colocado pela Rosana, a gente não tem como tirar a pessoa do estado de consciência dela. Ele está lá no lugar onde ele consegue. Ele tem que trabalhar para sair daquela condição vibratória e enxergar a ajuda que ele sempre recebeu. Lembra do André Luiz também, que quando é que ele conseguiu sair do umbral? Quando ele verdadeiramente fez uma prece, verdadeiramente ele se sentiu pequeno, verdadeiramente ele se arrependeu. Então quando houve essa verdade dentro dele, ele conseguiu ver a ajuda que ele sempre estava recebendo todos os dias e não via. Ele conseguiu ver o Clarencio. A mesma forma é o pai do André Luiz, infelizmente, né? O pai, e a gente vai ver que também as irmãs dele, a Clara e a Priscila, estão nas mesmas condições. Só a irmã dele, que morreu ainda nova, a Luísa, é que tá numa condição melhor e que vai se preparar também para reencarnar. Então, veja bem, uma família toda comprometida, toda. Ali, oi. O próprio André Luiz esqueceu da condição dele quando no umbral. Como assim, Márcia? Eu não te entendi, não. Desculpa. Ele mesmo, ele pedindo para a mãe ir até o umbral para retirar o pai. Ah, sim, mas sim. ele mesmo esqueceu é verdade. que ele teve isso a aí. condição dele para sair do umbral, qual foi? É isso mesmo, Pedir, é isso mesmo. Boa, né? Bem lembrado, é verdade. Ele mesmo não lembrou que ele precisou de uns certos requisitos. Mas a gente é assim, quando a gente está no início da doutrina, eu não sei vocês, mas eu passei por isso. A gente acha que vai salvar todo mundo. Depois a gente entende que se a gente se salvar, já está em bom tamanho. Que a gente não veio aqui salvar ninguém. Então ela dá uma lição de renúncia, e é bom a gente entender que renúncia, a palavra renúncia, ela significa renunciar a um direito que você tem. Que a gente às vezes confunde, a gente fala assim, tô renunciando a determinadas coisas. Você não está renunciando. Você está apenas abrindo mão de uma coisa que você tem que abrir mesmo, porque está dentro das tuas condições, né? Renunciar é quando a gente tem direitos verdadeiros, mas a gente abre mão por outras coisas. Aqui na Terra a gente não está renunciando, a gente está trabalhando no processo de aceitação, a grande maioria de nós. A grande, não vou dizer todo mundo. Tá? E aí ele fica pasmo, né? A senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames. Olha aí o nosso julgamento. Né? Cadê o perdão 70 vezes 7 vezes? Por que ela tem que ser intitulada como uma mulher infame? Lembra da mulher adúltera? Atire a primeira pedra aqueles que estiverem isentos de pecados. Nós estamos isentos de pecados? Não. E é exatamente essa consciência que a mãe do André Luiz tem. Ela não se acha superior, ela se vê. Ela se enxerga e vê. Essas mulheres têm esses erros, eu tenho aqueles outros. Nós estamos em erros ainda. Precisamos todos de misericórdia. Ela não está se sentindo superior, ela está vendo. Diferente. Agora, quando a gente julga as pessoas, o que a gente está fazendo? A gente está se vendo aqui, ó, aqui em cima. E está botando o outro onde? Lá embaixo. Mas você... E aí a gente não vai amar, porque a gente vai falar assim, você que está aí, ó, você é um ser abjeto. Não, não é um ser abjeto. A gente também tem um monte de coisa suja dentro da gente, que precisa ser limpo. Né? Então, ele fica estarrecido. E ela, então, não vem... aí ele deseja, né? Ele fala que ele gostaria... gostaria de ir, né, com ela, né, porque ele sente saudade, né? E aí ela fala assim, não venhas, meu filho, esperam-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso, nos gabinetes transformatórios. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio para agradecer a oportunidade da visita. Por que eu coloquei isso daí? Ela não está numa esfera superior ao nosso lar? Para ela vir até nosso lar, ela teve que adensar o perispírito dela. Para ela voltar para a esfera, o que ela tem que fazer? O processo contrário. Se desvencilhar daqueles fluidos. Isso nós vamos ver muito bem nas obras de André Luiz para frente, quando o André Luiz vai visitar outras regiões no umbral, que ele tem que adensar o perispírito dele para conseguir interferir nas outras dimensões umbralinas.
Da mesma forma, para ela vir para nosso lar, imagina, ela está numa esfera muito boa. O que ela teve que fazer? Se munir de fluidos adequados para ela poder se apresentar ao André Luiz. E agora ela vai voltar para a casa dela. O que ela tem que fazer? Se desvencilhar desses fluidos, deixar eles para trás. Porque lá onde ela mora, os fluidos são mais quintessenciados, são mais puros. Ela não pode levar aquela impureza para lá. Foi para todo mundo? A gente só conseguiu um capítulo, tá? Pensei que eu ia conseguir, mas o outro talvez eu consiga dar o outro e mais um junto, tá? Porque a gente está faltando 1 minuto. Alguma pergunta? Nós ainda temos 1 minuto. Vocês podem fazer as perguntas de vocês. Não? Foi? Então tá. Eu vou pedir, quem gostaria de fazer a prece final, por gentileza? Ninguém? Faz, Rosana, faz. Ajuda a gente a sair do umbral. Faço sim. Obrigada. Senhor da vida, agradecemos por estarmos aqui reunidos em Teu nome, fazendo tantas reflexões para nos auxiliar nessa nossa trajetória evolutiva. Que os amigos espirituais possam nos abençoar, nos pacificar, elucidando-nos, Senhor, no nosso mais íntimo, no nosso mais profundo, para que venhamos limpar esse passado, renovando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e atitudes. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada que às vezes não é fácil, mas sabemos que é possível. Que o Senhor abençoe os nossos lares, familiares, fluidifique as nossas águas, nos ampare nessa trajetória. E rogamos, Senhor, por aqueles que ainda nem Te conhecem, que ainda não conseguem fazer o que estamos fazendo agora. Abençoe esses irmãos de jornada, encarnados e desencarnados, levando até eles, Senhor, o Teu bálsamo de amor. E que a Tua misericórdia possa envolver aqueles que sofrem toda ordem de sofrimento, para que tenham o lenitivo da paz, da calma, para superarem o momento de dor. E assim, Senhor, agradecemos e Te rogamos bênçãos para que possamos ter forças e coragem de vencermos a nós mesmos. Que a Tua paz permaneça em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.